Olá, alunos. Mais uma vez estamos retornando com as nossas aulas de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre ação social, interação social e método compreensivo de Weber. Vamos, como sempre, fazer uma leitura do texto, explicar detalhadamente para que você entenda melhor e possa fazer a atividade a ser enviada na próxima semana. Então, vamos lá. Nós estamos, inclusive, remetendo o texto através do Zoom, porque fica melhor para você compreender o conteúdo. Então, aí nós temos a aula 12, o tema geral é Sociologia e Sociedade. Esse material é tirado diretamente do plano dos conteúdos que a Secretaria da Educação indica através das orientações metodológicas. Então, nós escolhemos esse tema porque é de muita importância e tem caído no Enem, certo? Então, vamos lá. A ação social, interação social e método compreensivo de Weber. Esse é o tema de hoje. A ação social, a gente já andou falando quando falamos de Max Weber, acho que vocês lembram, mas aqui é de uma forma mais esclarecida. Na sociologia, a ação social é um conceito motivado pela comunicação dentro da sociedade e tem como objetivo principal uma intenção, a qual é orientada para o outer. Outer quer dizer para o outro. Quer dizer, qual é a intenção é, como se diz, que o sujeito apresenta em relação ao outro. Então, a ação social é vista nesse sentido, examinando intenção e examinando o outro. Quer dizer, um age de forma intencional em relação ao outro. Então, mas de que forma ele age? Qual é a intenção dele? Ou seja, a ação social que envolve ações e reações, porque quando diz em relação ao outro, há uma ação de um e pode haver a reação do outro, né? A reação é uma ação contrária. Então, eu ajo e alguém reage em relação a mim. Somente é estabelecida quando entramos em contato com o outro, afetando assim o seu comportamento. Quando a gente age em relação ao outro, a gente afeta o comportamento do outro. E quando o outro também reage em relação a nós, também afeta o nosso comportamento. Porque muitas vezes a troca de ideias, a troca de compreensões, de entendimento, até de cultura mesmo, faz com que as pessoas modifiquem o modo de pensar e até o seu comportamento. Então, a ação social se preocupa com isso, com, digamos assim, a interação entre as pessoas. Tipos de ação social. Proposto por Max Weber, de acordo com os motivos que produzem as ações sociais na sociedade, elas são classificadas em ações sociais racionais e ações sociais irracionais. As ações sociais racionais, por sua vez, se dividem em ação social racional com relação a fins e ação social racional com relação a valores. Então, em relação a fins, aqui o que importa é o alcance dos objetivos ou resultados atingidos por seu agente. Ou seja, esse tipo de ação social
visa obter de modo racional um fim, ou seja, uma finalidade qualquer. Então, quando alguém age de forma racional, pondo um fim como o principal dessa ação social, ele normalmente visa atingir uma finalidade, ele visa atingir um resultado, um objetivo final. Então, quando alguém age com a finalidade, com o objetivo de atingir um fim, ele está agindo de forma racional e através de uma ação social racional, com o objetivo de alcançar determinado fim. Já a ação social racional com relação a valores está relacionada com os princípios de seu agente, ou seja, está orientada por valores específicos, norma moral. Então, alguém age muitas vezes de um modo que está baseado numa norma moral. Por exemplo, alguém participa de uma determinada religião e a religião exige que ele se comporte de determinada forma, que ele se vista de determinada forma, que ele não fale palavrões, então ele passa a primar por alguns valores específicos. Então, quando ele age dessa forma, há nele uma ação social racional com base em valores, dando prevalência a valores. Valores para ele, porque para outras pessoas possa ser que não tenha o menor valor ou significado, mas para ele aquilo ali é de suma importância e expressa um valor. Então, essa ação dele é uma ação social racional com relação a um valor. E vem as ações sociais irracionais. A ação social afetiva. Ela se divide em ação social afetiva e ação social tradicional. Ação social afetiva, também chamada de ação social emocional, nesse caso ela é motivada e gerada pelos sentimentos de seu agente em relação aos outros. Então, quando alguém age em relação a outras pessoas de forma sentimental, de forma, digamos, emocional, agindo, digamos assim, sem muita racionalidade, mas botando em primeiro lugar o seu sentimento, ele está agindo através de uma ação social afetiva, né? Afetiva. E vem a ação social tradicional. O próprio nome já indica que esse tipo está vinculado aos hábitos e costumes compartilhados por uma sociedade. Então, se alguém age socialmente de forma a dar continuidade aos costumes, às tradições, aos hábitos que há naquela sociedade, a ação dele é uma ação social tradicional. Ele mantém aquela tradição. Com a diferença estabelecida por Weber, fica claro que no primeiro bloco, as ações sociais ocorrem de maneira racional, quer dizer, as primeiras ocorrem de forma racional, em que as pessoas pensam antes de agir. Elas colocam em primeiro lugar o pensamento, o raciocínio, ou seja, o agente tem maior controle sobre seus atos. Quando alguém age racionalmente ou através de uma ação social racional, logo ele tem controle sobre os seus atos, porque ele vai, como se diz, ter um livre-arbítrio para decidir se faz determinada coisa ou não. Então, quando ele age racionalmente, ele sabe se a ação dele é prejudicial a ele ou até socialmente em relação a outras pessoas. Então, aí fica, como se diz, ele pode ter um controle dessa ação. Esse controle ele pode refrear a ação, porque entende que ela é prejudicial para si próprio ou para outras pessoas.
enquanto na segunda classificação, ou seja, ação social tradicional, as ações de teor emocional envolvem, aliás, as ações sociais irracionais, aqui não usa o raciocínio, ele diz, enquanto na segunda classificação, as ações de teor emocional envolvem maiores impulsos, os quais são motivados pelos sentimentos. Então, quando a gente está motivado pelos sentimentos, quando a gente coloca as emoções em primeiro lugar, é comum fugir do raciocínio, porque a paixão, a emoção, o sentimento é mais forte do que o raciocínio. E muitas vezes a gente raciocina, mas é um raciocínio sem controle, porque a emoção é mais forte do que o raciocínio. Ação social para Max Weber. Para o sociólogo alemão Max Weber, a ação social só existe quando os indivíduos estabelecem relações comunicativas com outros da sociedade, ou seja, ela ocorre através de relações sociais. Então, não, para Weber, não tem como haver ação social sem a interação entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Com isso, tem que haver uma relação comunicativa. Então, quando há relação comunicativa, há a ação social. Então, todas as pessoas agem na sociedade se comunicando, não é? Em todas as instâncias, comerciais, religiosas, políticas, educacionais, né? Quantas relações sociais não há na escola? Do professor com o aluno, do aluno com o professor, de um aluno com outro, do professor com o pai do aluno, do pai do aluno com a direção da escola, ou com a coordenação, ou da coordenação e da direção com eles. Então, há uma relação comunicativa entre esses agentes. Isso é o que se chama, para Weber, relação social, ou ação social, melhor dizendo. Os estudos de Weber tentaram compreender o conceito de ação social e suas implicações na sociedade. Foi assim que ele sistematizou, classificando as diferentes formas de ação social. Exemplo de ação social para Weber são exemplos seguintes: estudar, trabalhar, consumir, escrever, rezar. Então, essas ações sociais aqui, os indivíduos comumente o fazem. Então, quando se faz qualquer ação dessa, está agindo socialmente, no entendimento de Max Weber. Agora vem a interação social. O que é interação social? Na sociologia, a interação social é um conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais. É bom compreender que a interação social, ela não só se dá de um indivíduo para outro. Há também uma interação entre grupos sociais. Um exemplo típico é a escola pode ter um relacionamento, vamos dizer, com o comércio. O comércio pode ter com os bancos podem ter com o poder público. Então, há uma ação social, uma interação social entre esses grupos. Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades, por meio dos processos interativos. O ser humano se transforma num sujeito social. Nós só nos tornamos sujeitos sociais a partir do momento que nós temos interação com o outro. A partir do momento que nós fazemos parte de grupos sociais, escola, família, religião, partidos políticos, nós estamos agindo socialmente e nos tornando sujeito social.
na interação de um com o outro, ou do grupo que eu pertenço com outro grupo, ali é onde eu me transformo num sujeito social. Por isso que ele diz, o ser humano se transforma num sujeito social quando há a interação, né, nos processos interativos. É a partir dela que os seres humanos desenvolvem a comunicação. Quer dizer, através dessa interação, desse relacionamento social, ao desenvolvimento da comunicação, porque todos nós, indistintamente, aprendemos uns com os outros. Não importa o nível cultural, não importa a classe social a que pertencemos, não importa a condição econômica que temos, todos aprendemos uns com os outros. Estabelecendo o contrato social e criando redes de relações, as quais resultam em determinados comportamentos sociais. Então, a partir do momento que a gente se comunica, é como se fosse se fizéssemos um contrato para agir daquela forma, porque agimos de modo parecido. Por isso que cada sociedade é diferente uma da outra, porque há uma forma diferente de pensar e de agir. Então, a interação social cria, de qualquer forma, uma rede de relações. E essa rede de relações resulta num comportamento social. Nós passamos a agir com um determinado comportamento, porque é o que nós vemos socialmente, entendemos aquilo como certo. Ainda que não seja, mas entendemos como certo, e inconscientemente até, muitas vezes não é nem de forma consciente, de forma inconsciente, a gente passa a agir com aquele comportamento social, até aquele comportamento na sociedade. A interação social tem sido um dos temas mais discutidos da atualidade nas áreas da sociologia, da antropologia e da filosofia. A antropologia também é uma ciência que estuda o homem. A sociologia estuda o homem socialmente e também a antropologia. Isso porque na sociedade contemporânea, quer dizer, sociedade contemporânea é a sociedade atual, que passou a ser mais do que moderna. É a sociedade do tempo atual, por isso diz contemporânea, do tempo atual, dominada pelos meios de comunicação e as novas tecnologias e interação social. Aliás, a interação social adquire uma nova aparência, ou seja, é também desenvolvida pela internet de maneira virtual. Então, a interação, muitas vezes, não é o contato corporal, não é o calor humano, é a comunicação. Então, essa comunicação, tanto faz ser pessoalmente, ou seja, corporalmente, onde dois corpos se encontram para se comunicar, ou pode ser de forma virtual, usando os meios de comunicação e as novas tecnologias, como a internet. Então, quando a gente está agindo pela internet, fazendo uma ligação telefônica para alguém, ou usando o WhatsApp, ou um aplicativo qualquer, nós estamos nos comunicando com alguém. Então, há uma interação social, logo há também uma ação social. O fenômeno e a expansão da internet tem proporcionado novas formas de dinâmica social e interações, ao mesmo tempo que pode gerar problemas de ordem social, exclusão e isolamento social, ou mesmo outros tipos de preconceitos via rede, cyberbullying, né? Pode haver o cyberbullying, ou seja, o bullying através da internet, quando a gente passa a discriminar alguém, a ter atitudes preconceituosas, passa a excluir as pessoas de uma forma que abata a sua moral,
né, a sua imagem, os seus sentimentos, a sua intimidade. Então, isso causa um problema de ordem social. Mesmo a gente se comunicando de forma virtual, mas está criando um problema social. É como se a gente pensasse que a internet não tem nada a ver com a vida social quando ela está, né, agindo no meio como se fossem as artérias no nosso corpo, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Então, a interação social se dá de forma pessoal e se dá de forma virtual. Classificação e exemplos de interação social. De acordo com o tipo de relação estabelecida, a interação social pode ser interação social recíproca e interação social não recíproca. Quando é que se dá interação social recíproca? Quando há a interação entre as partes que irão interagir, que pode ser pessoas ou grupos. Nesse caso, ambos se influenciam e determinam os comportamentos sociais, tal qual numa conversa com os amigos. Então, eu posso ter uma interação com alguém, ou pessoalmente, ou de forma virtual, e alguém comigo, e haver uma influência de um para o outro e a gente mudar em alguma coisa. Mudar o corte de cabelo, mudar a maneira de se vestir, mudar a maneira de falar. Muitas vezes a gente muda até a maneira de falar e passa a empregar palavras e frases que ouviu do outro e inconscientemente aprendeu com o outro. Então, há uma interação social recíproca. Quando se fala recíproca, essa palavra quer dizer de um para o outro. Interação social não recíproca. Nesses tipos de interação, a principal característica é a unilateralidade, ou seja, quando não ocorre a interação social de ambas as partes. Por exemplo, quando estamos vendo televisão, somente nós que somos influenciados por ela e não o contrário. Quer dizer, não tem como influenciar alguém que está na televisão. Aquela pessoa que está comunicando, se está passando um programa de televisão e o comunicador está falando alguma coisa, ou o Jornal Nacional, né, está falando alguma coisa, eu não tenho como influenciar eles em nada. Mas aqueles que estão lá me influenciam, porque muitas vezes eu passo a divulgar alguma coisa da televisão, que eu ouvi na televisão, ou até eu posso até mudar a minha maneira de falar, minha maneira de agir, porque ouvi alguma coisa na televisão. Então, apesar de ser unilateral, eu fui influenciado. Por isso que é unilateral, porque é só um lado. Eu fui influenciado por ela. Resumo. Dois importantes pensadores abordaram o tema da interação, relação e processos sociais, bem como apresentaram diversos aspectos do desenvolvimento do ser humano. São eles Lev Seminovich, ou Vygotsky, conhecido por Vygotsky, que foi um grande pedagogo russo e que ele, como se diz, bateu muito na tecla desta questão da interação social e as teorias dele são baseadas no entendimento de que nós só aprendemos com o contato com o outro, na relação com o outro. O pensador bielorrusso, né? Aliás, ele é o pensador, como se diz, ele chama bielorrusso porque é russo. E Jean William Fritz Piaget, que também foi um grande pedagogo, pensador suíço, que também, nas suas teorias, determina que a gente aprende na interação social, na relação com o outro. Para Vygotsky, a interação social possui um papel muito importante,
no desenvolvimento dos seres humanos. Ele afirma que o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento. Então, é bom compreender isso, que Vygotsky foi um grande pedagogo e que uma das suas teorias é essa, que a gente aprende na interação social. E na interação social, um tem influência em relação ao outro e todos aprendem em conjunto porque tem influência em relação ao pensamento do outro. É influenciado pelo outro na sua maneira de pensar e de agir. Para Piaget, o ser humano, ser social, é influenciado pelas relações sociais que desenvolve durante sua vida. Quer dizer, é o que eu acabei de dizer, né? Tanto para Vygotsky quanto para Piaget, a relação social, a interação social, faz com que nós aprendamos um com o outro e seja influenciado pelo outro na comunicação. É a partir dessas relações que são desenvolvidos os comportamentos sociais. Conforme observa Piaget, o processo de socialização é desenvolvido em vários estágios: criança, adolescente e adultos. Método compreensivo de Weber. O método, eu acho que vocês lembram quando eu falei em linhas gerais sobre esse método compreensivo de Weber. É muito importante para a sociologia esse método, porque foi um dos métodos que ele criou para realmente compreender a sociedade. Então, o método compreensivo defendido por Weber consiste em entender o sentido que as ações de um indivíduo contêm, e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações. Se, por exemplo, uma pessoa dá a outra um pedaço de papel, esse fato em si mesmo é irrelevante, é insignificante para o cientista social. Somente quando se sabe que a primeira pessoa deu o papel, que a primeira pessoa deu o papel para a outra como forma de saldar uma dívida, porque se trata de um cheque, e que se está diante de um fato propriamente humano, ou seja, de uma ação carregada de sentido. Ao entregar o papel à outra, não era um papel, uma simples folha de papel em branco, que não tem muito valor, não tem muito significado. Mas, como se trata de um cheque, tem vários significados. Tem significado para aquele que emitiu o cheque, tem significado para o que recebeu o cheque, tem significado para o banco que vai trocar o cheque e tem até para o comércio e outras pessoas, porque eu posso emitir um cheque para alguém. Por que tem significado para mim? Porque o cheque vai entrar na minha conta e vai sacar o dinheiro. O banco vai tirar o dinheiro da minha conta e entregar aquele que levou o cheque para trocar. Mas antes disso, alguém que recebeu o meu cheque, ele pode ir numa casa comercial e comprar alguma coisa com o meu cheque. Ou ele pode fazer um negócio com alguém, ou trocar o cheque por dinheiro e passar para outra pessoa. Essa outra pessoa pode também fazer a mesma coisa com outra, fazer um negócio, comprou um objeto, passa o cheque para frente. Então, de forma que esse pedaço de papel tem um significado muito amplo e envolve muitas pessoas nessa significação. Então, não é um papel sem sentido. É isso que Weber quer demonstrar. O fato em questão não se esgota em si mesmo e aponta para todo um complexo de significações sociais. É o que eu acabei de dizer. Complexo é uma coisa complicada, um complexo de significações sociais. É o que significa o cheque para mim, para outras pessoas, né? Uma pessoa pode encontrar um cheque preenchido no chão e ela não vai entender que é um simples pedaço de papel. Se ela conhece um cheque, ela vai ver logo que é uma coisa importante e pode entender que achou um dinheiro, porque o cheque tem um valor e o dinheiro, aquele valor que está escrito nele, vamos dizer que fosse R$1.000. Então,
aquele valor que está escrito no cheque tem um significado. Então, aquele pedaço de papel transmite um significado, mesmo para aquela pessoa desconhecida que encontrou aquele cheque no chão. Então, por isso que ele diz que envolve um complexo de significações sociais. Na medida em que as duas pessoas envolvidas, quer dizer, aquele que passa o cheque e aquele que recebe, atribuem ao pedaço de papel a função de servir como meio de troca ou pagamento. Quer dizer, o pedaço de papel não tem um valor insignificante. O valor dele é, como se diz, para trocar por dinheiro, ou no banco, ou com outra pessoa, ou para pagar alguém com aquele cheque. Além disso, essa função é reconhecida por uma comunidade maior de pessoas. Bom, ficou mais ou menos esclarecido aqui o assunto. Na próxima semana eu enviarei a atividade para vocês fazerem de acordo com o texto. Espero que todos tenham entendido. E um abraço para todos e até a próxima.